Welcome to our class today. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns, que são os pronomes demonstrativos. Vamos lá? Para iniciar nossa aula de hoje, tanto no português como no inglês, a gente precisa ter uma base do que é um pronome demonstrativo. Então, um pronome demonstrativo é aquele que pensa para demonstrar a posição de um elemento durante uma conversa, um discurso. Por exemplo, se eu estiver falando esta caneta, eu estou falando sobre uma caneta que está próxima a mim. Agora, esta caneta, estou falando de uma caneta que está um pouco mais longe de mim. Então, pronomes demonstrativos no português são estes, esse, essas, estas, isto, aqueles, aquelas. E é isso que a gente vai ver hoje na nossa aula de inglês. Vamos lá? No inglês, a gente possui 4 pronomes demonstrativos. São eles o this, o that, this e o those. This, that, this, those. Vamos começar pelo pronome that. That. O pronome that significa esse, essa, isso, aquele ou aquela. That significa isso, esse, essa, aquilo ou aquele, certo? Esse pronome, ele é um elemento singular, ele é usado só para palavras no singular, por exemplo, uma caneta. A gente não usa esse pronome para mais de uma caneta, certo? Ele é usado para referenciar algo que esteja longe do emissor, de quem fala, certo? Então, deixa eu ver um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo aqui na tela sobre aquela casa é antiga. No inglês a gente fala that house is old. Essa casa é antiga. Ou aquela casa é antiga. A gente usa o pronome that para referenciar algo que está mais afastado de mim. Agora, se eu quero falar essa é minha bicicleta, então eu vou usar that is my bike. That is my bike. Essa é minha bicicleta. That is my bike. Certo? Então, esse pronome that é usado apenas para singular, para algo que está mais afastado da gente. Vamos agora para o pronome this. This. This significa este, esta ou isto. This significa este, esta ou isto. Ele é usado para algo que está mais próximo da gente. Então, igual o exemplo que eu dei. Esta caneta. Eu vou falar no inglês this pen. Para essa caneta. Certo? Deixa eu ver um exemplo aqui na tela. Por exemplo, laranja. Laranja no inglês a gente fala orange. Para essa laranja, a gente fala this orange. This orange. Para esta laranja. Certo? Esse é um pronome que também só pode ser usado no singular, quando tem apenas um elemento, um item, certo? Agora a gente vai ver para os pronomes que utilizam o plural disso. A gente tem aqui this. This é o plural de these, que significa estes ou estas. Ele é usado apenas para o plural. Então, deixa eu pegar aqui. Eu tenho 2 canetas, então eu vou falar these pens. These pens. Para estas canetas. É para algo que está próximo a mim, certo? Agora, se
Se eu quiser referenciar algo que está longe de mim, eu tenho que usar o plural de that, que seria those, certo? Those. Those é o plural de that, que significa esses, essas, aqueles ou aquelas. Vamos aqui na tela ver um outro exemplo. Temos aqui duas casas afastadas. Vamos falar aquelas casas. No inglês, a gente fala those house. Those house. Para aquelas casas. Vamos ver essa frase aqui como exemplo. Essas meninas são minhas alunas. No inglês a gente fala those girls are my students. Isso é para quando eu estou referenciando algo que está longe de mim. E algo no plural, certo? Então a gente usa those. Vamos agora recapitular o que a gente viu na nossa aula de hoje. A gente viu sobre these. These, que significa este, esta ou isto. A gente usa para algo no singular que está próximo a gente. Vimos também sobre o pronome that. That, que significa esse, essa, isso, aquele ou aquela. A gente deve usar para algo singular que está um pouco mais afastado da gente, certo? Vimos também sobre os plurais, que são these. These é o plural de these, que significa estes ou estas. Para algo no plural que está próximo a gente. Essas canetas. These pens. Agora vamos para o plural de coisas que estão um pouco mais afastadas da gente. A gente usa o those. Those significa esses, essas, aqueles ou aquelas. Certo, pessoal? Nossa aula de hoje sobre pronomes demonstrativos em inglês vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Continue acompanhando nossas aulas e até a próxima.